Então, continuando, mais dois padrões aí, vamos falar do Strategy e vou falar do DAO também depois, tá? O DAO não é do Goff, mas é um padrão que aparece muitas vezes, e aí eu falo um pouquinho dele também. Então, falar um pouco do Strategy. O Strategy, ele é um padrão para definir uma família de algoritmos e tornar esses algoritmos intercambiáveis. Por isso que o nome do padrão é estratégia, e aí a gente quer ter o seguinte: cada algoritmo é uma estratégia, e a gente tem uma forma de trocar essas estratégias, digamos, em tempo de execução, ou seja, você trocar uma instância de um objeto e você trocar de estratégia. Então, assim, motivos para isso: flexibilidade para a seleção de algoritmos, que são as estratégias, dependendo do contexto da aplicação. Esse padrão ele não é muito difícil de entender, não. Olha só, a estrutura do padrão. A gente tem um contexto que é a parte do sistema que vai usar a estratégia. Tá? E aí existe aqui uma relação que é uma agregação, onde esse contexto ele vai ter um conjunto aí de estratégias. Tá? Ou pode ser uma referência para a estratégia atual, digamos assim. Tem lá a referência para a estratégia. A estratégia, ela é uma classe abstrata ou uma interface e tem um método abstrato aqui chamado a interface do algoritmo. Então, é uma interface comum que vai ser chamada para executar um algoritmo. E aí, para cada estratégia diferente, ou seja, para cada algoritmo diferente, você tem uma classe concreta que implementa esse algoritmo. Como é que funciona aqui a mudança de estratégia, né? Se esse cara aqui é uma referência para a estratégia atual, repara, é uma referência para uma classe abstrata, onde você pode passar uma classe concreta no lugar da classe abstrata. Então, ele vai executar a classe concreta, se o contexto aqui chamar esse algorithm interface, ele vai executar quem for a classe concreta que tiver nessa referência estratégia aqui. Tá? Então, por um mecanismo aí de polimorfismo. Tá? Então, isso é assim que funciona a troca da estratégia. Então, aqui tem um exemplo que também é lá do Goff, né? Um exemplo em cima de editor de texto. Tá? Então, digamos que você tem um editor de texto, e aí esse exemplo ele diz que você pode ter diferentes estratégias para tratar a quebra de linha do texto. Tá? Digamos, como é que você identifica a quebra de linha, esse tipo de coisa. Então, você tem aqui um objeto concreto aqui, que é o composition, onde ele tem uma referência para um cara que se chama compositor, que é abstrato. Tá? E que tem um método compose, que é o algoritmo específico que vai tratar, digamos, o texto e vai verificar lá como é que funcionam as quebras de linha do texto. E aí, para cada implementação concreta possível, ele vai ter o seu próprio algoritmo. Aqui dentro do composition, ele chama o compose, ó, dessa referência aqui, compositor. Essa setinha aqui em C++ é o acesso ao atributo, né? Na verdade, aqui é um método. E aí vem aqui compose e vai chamar esse método aqui, que é abstrato, dependendo de quem tiver nessa referência aqui, nesse atributo compositor concreto, aí vai ser a estratégia que vai ser executada. Se você quiser trocar a estratégia, você troca a referência para onde esse atributo compositor aponta, né? Seria uma outra classe concreta, uma dessas três aqui. Eu tenho esse exemplo é um pouquinho complexo de entender, né? Eu tenho um outro exemplo que não está aqui nos slides, mas imagina o seguinte: você quer desenvolver lá um jogo, e aí você tem o jogo, você tem três formas diferentes do computador jogar o jogo. Tá? Você tem um nível fácil, médio e difícil. E aí você tem lá uma interface que é a seu strategy e tem um método aqui, por exemplo, jogar. E aí, dependendo do nível que o usuário escolher, ele joga fácil, médio ou difícil. Tá? É um outro exemplo que fica um pouquinho mais fácil de entender como é que funciona. E aí você pode mudar o nível conforme você está executando ali o software. Tá?
Tem um vídeo lá de implementação em Java para vocês assistirem. E aí o exercício proposto para o Strategy é justamente fazer um jogo, né? Aqui eu usei jogo da velha. E aí você pode usar diferentes estratégias para jogar jogo da velha. Tem gente que joga, por exemplo, começa sempre jogando no meio, né? E aí depois vai procurando segundo o algoritmo que vocês quiserem para escolher uma posição para jogar. Tá?